Olá, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a China e a sua influência na geopolítica mundial. A República Popular da China é um país localizado na Ásia Oriental e é considerado uma das civilizações mais antigas do mundo. O país possui uma das maiores economias do planeta e é também a terceira maior nação em extensão territorial. Atualmente, a China é um dos países mais industrializados do mundo, exercendo forte influência na economia planetária. Vale lembrar a vocês que esse sucesso econômico da China, ele remonta de 2, no máximo 3 décadas atrás. É um processo que vem se construindo através de uma forte industrialização, uma infraestrutura para o comércio exterior e, especialmente, a chegada de investimentos do capital estrangeiro através das multinacionais nesse país. Mas o segredo não está aí, né? Haja vista que isso é característica de países que se tornam industrializados. A grande questão da China é que ela é um país comunista, com ideais socialistas, mas que tem uma economia liberal, uma economia de mercado. E isso quebra um pouco os paradigmas que nós tínhamos sobre o capitalismo. Haja vista que o capitalismo ele não promove a influência do Estado em sua economia. E a China vem quebrar um pouco essa ideia. A China é uma república comunista que visa desenvolver os princípios de uma sociedade socialista. Contudo, são observadas no país práticas econômicas de cunho liberal, do liberalismo econômico. O Partido Comunista, criado em 1921, está à frente do governo chinês desde 1949. O governo baseia-se na atuação de um único partido, não permitindo a existência de outros. Ou seja, na China, que se diz uma república comunista com os princípios de uma sociedade socialista, não existe oposição. Então, o viés democrático da China, ele também não existe. Haja vista que o Partido Comunista não tem nenhum oponente ou nenhuma ameaça ao seu domínio. É só ele que domina. Mas conseguiu implantar o que eles chamam de liberalismo de Estado ou capitalismo de Estado. E a gente vai ver mais ou menos como é que isso surgiu e funciona. A China possui a segunda maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos, e tem alcançado cada vez mais altos índices de desenvolvimento, mantendo relações comerciais com diversos países em várias regiões. Os produtos chineses dominam o mercado mundial hoje. Nós, no Brasil, conseguimos comprar uma caneta com um preço mais barato, uma caneta chinesa, do que uma caneta brasileira. E fica meio difícil de entender como é que uma caneta vem da China, da Ásia, e chega aqui no Brasil com um preço menor do que a caneta nacional. A gente vai ver qual é o segredo da China. O país participa da Organização Mundial do Comércio desde 2001 e é atualmente um dos melhores países para investimentos estrangeiros. O PIB do país ultrapassa 12 trilhões de dólares e a renda per capita chega a 5.185 dólares. O que isso quer dizer? Ao longo do ano, tudo que é produzido no país ultrapassa os 12 trilhões de dólares. E se você dividir isso pelo número da população, a gente vai ter uma renda média de 5.185 dólares por chinês. Isso é um fator alto, tá? Configurando, então, a nação em maior expansão econômica do planeta. O país também se encontra no topo do ranking de líderes mundiais em nível tecnológico, investindo muito em pesquisa e desenvolvimento. De acordo com dados do Observatório de Complexidade Econômica, a China exportou, só no ano de 2017, aproximadamente 2,4 trilhões e importou no mesmo ano cerca de 1,4 trilhões, gerando uma balança comercial positiva. Como é que isso funciona? Bom, quando a China exporta 2,4 trilhões e importa 1,4 trilhões, a gente tem um saldo positivo de mais de 1 trilhão, só no comércio que ela tem. E esse saldo positivo a gente chama de superávit econômico, tá bom? A China é hoje a nação mais populosa do mundo, com cerca de 1.419.257.177 habitantes, só em 2019, o que equivale a 1/5 da população mundial. Esse grande contingente populacional, além de provocar alguns problemas, como o agravamento da escassez
dos recursos naturais, em alguns problemas urbanos também, como poluição, lixo em excesso, consumismo, despertou no governo a necessidade de se criar políticas públicas para conter o crescimento da população. E aqui eu faço um parêntese. O governo incentivou os casais a não terem filhos ou não terem mais do que um filho. Como é que isso funciona? Se você tivesse mais de um filho, você pagaria mais impostos, dentre outras sanções. Isso fez com que a população da China começasse a ter uma estabilidade, tá? Entre os anos 2000 e até 2020, por exemplo. Só que agora o jogo virou. O governo chinês recentemente está promovendo campanha de incentivo à população ter mais filhos. Por quê? Porque ele precisa manter a máquina de mão de obra do seu governo, né, do seu estado, funcionando. E as previsões é de que os chineses tenham cada vez menos filhos e, consequentemente, vai faltar mão de obra no futuro da China. Por isso, o incentivo agora é para que se tenha filhos. A China faz fronteira com diversos países, como Coreia do Norte, Rússia, Paquistão, Índia, Butão e outros mais. Ao todo, são 14 nações fronteiriças. O país, apesar de atualmente sofrer com uma enorme degradação ambiental, é considerado um país mega diverso, devido à grande biodiversidade na fauna e na flora. O que ocorre? O impacto ambiental gerado pelo seu processo de industrialização trouxe prejuízos para a população, no sentido da poluição ser bastante acentuada, mas também trouxe prejuízos para a biodiversidade, né? Já que você vai ter desmatamentos em excesso, você vai ter especulação mobiliária, um processo de urbanização muito intenso, e isso vai criar impacto direto no meio ambiente. A economia chinesa é atualmente a que mais avança em todo o mundo, registrando crescimentos sucessivos em seu PIB e de uma média de 9% ao ano. Para vocês terem uma ideia, o Brasil cresce nos últimos 5, 6 anos de 0,8 a 1,2 por ano. Então, a gente está bem atrás desse crescimento chinês. Assim, no início do século XXI, a China tornou-se a segunda maior potência econômica do planeta, superando rapidamente países como o Japão, Reino Unido, Alemanha e aproximando-se dos Estados Unidos. Essa configuração reservou uma grande atenção para o modelo chinês de crescimento econômico. E como é que esse modelo ele é baseado? Aqui vale lembrar o seguinte: a China é, sem dúvida, o maior exemplo de crescimento econômico que não representa desenvolvimento social, porque muita gente confunde crescimento econômico com desenvolvimento, e não é bem assim. Um país pode crescer sua economia, né? Mas para que ele tenha desenvolvimento socioeconômico, ele precisa aproveitar essa renda gerada pelo crescimento econômico e distribuí-la de uma forma mais justa entre a sua população. É o fator geração de renda e distribuição de renda. Os chineses geram muita renda, mas não distribuem de uma forma tão justa como deveria. Aliás, isso é uma característica de alguns países que cresceram nesse novo mote de industrialização. O Brasil, por exemplo, tem uma das maiores desigualdades do mundo, porque apesar de gerarmos renda, quando a gente consegue ter crescimento econômico, os últimos anos não tem sido favorável, mas ele gera uma renda e não consegue distribuí-la de forma justa, o que vai gerar cada vez mais desigualdades, tá certo? Apesar de registrar as maiores taxas de variação no PIB, a distribuição de suas riquezas, bem como a melhoria das condições de vida da maior parte da população, ainda são problemas. Embora os chineses também tenham demonstrado avanços nesse sentido, principalmente para transformar a sua população em um amplo mercado consumidor. Por quê? Se eu vou gerar renda, a minha população vai ter acesso a ela, mesmo que não seja de uma forma tão justa. Então, essa população, que é um grande contingente de mão de obra barata, também pode virar um grande mercado consumidor. E aí, o grande motor da economia chinesa encontra-se diretamente ligado aos fatos políticos que marcaram o país na década de 70, quando Deng Xiaoping assumiu o poder e promoveu uma ampla abertura de mercado no país, com a instalação de empresas estrangeiras que viram no mercado chinês uma grande oportunidade de negócios. Até então, o país adotava um modelo maoísta, em que predominava a propriedade estatal e a dura intervenção e controle do Partido Comunista Chinês. O que mudou? O Estado ainda controla, o Partido Comunista ainda tem um controle, mas ele permitiu
que as empresas estrangeiras chegassem no país e investissem. Veja, o modelo chinês pautou-se na adoção de uma prática econômica denominada joint venture, em que as empresas estrangeiras que desejassem se instalar no país deveriam necessariamente se associar a uma empresa local, geralmente uma empresa estatal. Com isso, o governo conseguia, pelo menos, uma parte do capital estrangeiro se mantivesse no país, né? As multinacionais chegavam, mas também tinham que deixar uma parte do seu capital por lá. Além disso, as multinacionais deveriam instalar as suas fábricas em territórios específicos previamente determinados em uma legislação específica, nas chamadas zonas econômicas especiais. Apesar dessas exigências, a China, ao final da década de 90, tornou-se o maior receptor de investimentos estrangeiros em todo o mundo. A mão de obra barata e abundante, por ser o país com a maior população do mundo, a China possui um dos maiores mercados de reserva, isto é, uma enorme quantidade de trabalhadores em busca de emprego. Com isso, a tendência é que os salários se mantenham baixos, o que aumenta a geração de lucro por parte dos donos dos meios de produção. Para se ter uma ideia, um trabalhador da China recebe 4 vezes menos do que um no Brasil, 6 vezes menos que um mexicano e 20 vezes menos do que um dos Estados Unidos. É muita desigualdade no salário dos trabalhadores. Além das inúmeras denúncias de exploração do trabalho feito na região, naquele país, na China. Baixos impostos. Os impostos na China representam em média 17% da arrecadação das empresas. No Brasil, essa alíquota vai até 36%, mais que o dobro. Abundância e fácil acesso em matérias-primas. O território chinês apresenta valiosas reservas minerais dos mais diversos tipos, como carvão mineral, manganês, urânio. Além disso, a produção e produtos primários usados na produção industrial também é acentuada, o que garante o bom funcionamento das indústrias estrangeiras que se instalam nesse país. Além disso, nós temos também um amplo mercado consumidor. Apesar da ampla abertura de mercado e da rápida adoção do modelo ocidental de consumismo, a China ainda é considerada como um mercado a ser explorado. Isso porque boa parte de sua população não tem acesso a padrões mínimos de consumo, o que deve se alterar nos próximos anos, dando poder de compra a milhões e milhões de chineses. E a facilidade no escoamento e exportação da produção. Sabe-se que geralmente as empresas estrangeiras, ao se instalarem em um país subdesenvolvido, concentram nele apenas a montagem de sua produção. Assim, a tecnologia em si é realizada em outros países e apenas a junção das peças de um dado produto é realizada no local onde se investe. São as chamadas maquiladoras. Na China, esse processo torna-se facilitado pelo fato de a maioria das zonas de investimentos oferecidas pelo governo concentrar-se no litoral do país, o que vai facilitar o escoamento dessa produção. Por esses fatores, é possível observar que o modelo chinês não apresenta nem de longe uma organização socialista, né? Isso porque ele se sustenta a partir do princípio máximo do capitalismo, que é a geração do lucro a partir da exploração dos trabalhadores. Geralmente, utiliza-se a expressão economia socialista de mercado para se referir aos chineses, de modo que o socialista refere-se ao plano político com apenas um partido, e mercado para se referir ao plano econômico. É como se os chineses estivessem separados, o que seria um plano político de ação, no caso o Partido Comunista, e viabilizando o socialismo, e um plano econômico, no caso, uma economia aberta de mercado, uma economia liberal. Nós sabemos que isso é um pouco complicado de se entender, já que liberalismo, imposição do Estado, socialismo e comunismo não são palavras que sejam associadas e sejam fáceis de se compreender. Mas o que vale ressaltar é que a China conseguiu sair do seu modelo agrário exportador, um país rural, passou por um processo de industrialização forte e urbanização também forte, o que fez com que a sua economia disparasse e ameaçasse superpotências como os Estados Unidos, a Alemanha, o Japão. Hoje, a China ainda mantém essa ameaça, cada vez mais forte. É preciso ter atenção a esse país, porque ele vai sim dominar o cenário econômico durante muitas e muitas décadas. Era isso que a gente tinha para ver sobre a China. Aprofundem essa leitura e até a próxima aula.